Fala galera, aqui Leandro Souza, um modelo em Nova York. Eu vou fazer hoje a quinta parte do meu vídeo sobre a minha trajetória como modelo, sobre a minha carreira. Pra quem já viu os outros vídeos, eu morava no Rio de Janeiro, fui crescendo devagar na minha carreira e no último vídeo eu tinha dito que eu comecei a fazer alguns trabalhos que eu já poderia me considerar modelo, depois de uns dois anos, talvez 3 anos desde a primeira vez que eu tinha sido chamado na rua. Eu já meio que me considerava modelo, eu tinha feito alguns trabalhos bons, inclusive um trabalho para o Guaraná Aquático, que tinha sido o trabalho maior que eu tinha feito, que eu ganhei 5 mil reais, então eu falei, pô, agora eu sou modelo. Tinha algum dinheiro, ainda morava com meus pais, mas conseguia ganhar algum dinheiro. Eu não ia morar em São Paulo, como eu falei nos outros vídeos, porque eu tinha um pouco uma mistura de medo, minhas fotos não eram tão boas, ou eu não conhecia bem, era um mercado maior, um pouco me assustava, ao mesmo tempo eu estava estudando fisioterapia, e eu gostava do estilo de vida que eu tinha no Rio de Janeiro, mas eu comecei a perceber que na verdade o Rio de Janeiro não era, assim como hoje ainda não é, o melhor mercado de modelo do Brasil. São Paulo é em disparado o melhor mercado, e no Rio de Janeiro rolava algumas coisas. Na época, eu acho que pelo que eu pesquisei, eu moro há 6 anos em Nova York, mas pelo que eu pesquisei, que o mercado no Rio hoje em dia está ainda pior. E São Paulo continua um mercado forte e bom. E nessa época eu comecei a perceber, pô, tô aqui no Rio, o que eu posso fazer? Eu já tinha vontade de ir pra fora, mas não sabia como, achava que só os top models podiam ir pra fora. Pesquisando, conversando com as pessoas no trabalho, outros modelos e com os agentes, sempre insistindo e fazendo pergunta, eu descobri que não era necessário você ser um top model para ir pra fora, você poderia ir. Cada vez mais trabalhando bem no mercado do Rio de Janeiro, eu comecei a pegar alguns trabalhos de mais expressão, decidi pressionar mais a minha agência, que na época era 40 graus, porque eu queria ir pra fora. Ao invés de ficar esperando algum scouter de agência de fora vir pro Rio de Janeiro e me descobrir, entre aspas, eu poderia existir uma parte da agência 40 graus, que era a parte internacional, e que eles poderiam enviar minha foto a agências do exterior, para vários mercados, e me vender literalmente, não ficar esperando eles virem para me encontrar. Eu comecei a fazer essa pressão e ao mesmo tempo eu comecei a fazer alguns trabalhos no Rio de Janeiro bem legais. Ainda não tinha feito o São Paulo Fashion Week, assim como nunca fiz depois da minha carreira, mas eu fazia outras coisas. E 2 desfiles que eu fiz, únicos assim na minha vida, mais parecido, próximo ao São Paulo Fashion Week, foi um evento no Rio de Janeiro chamado Rio Porter, que só teve uma edição e foi o mais próximo que eu cheguei assim do que eu sempre quis na época, que era fazer o São Paulo Fashion Week. Então foi um desfile na Marina da Glória, um desfile com uma estrutura super legal e grande. Eu fiz um desfile para BR, para Brooksfield, e foi bem legal. E um outro desfile que realmente não tem nada a ver com o São Paulo Fashion Week, mas foi o que tinha na época, era o que tinha para hoje, é o desfile do Shopping, Norte Shopping. Nem sei se ainda existe, como é que pagam de cachê, não pagam de cachê. Mas foi um desfile que na época vários caras que faziam o São Paulo Fashion Week estavam fazendo o desfile do Norte Shopping, que era uma galera do Rio de Janeiro que já ia para São Paulo e acabaram fazendo esse desfile. Então pra mim, eu estar desfilando com aqueles caras, que hoje em dia muitos são meus amigos, foi muito legal, e tinha todo um clima assim de passarela, de maquiagem, de modelos indo e vindo. E depois, quando a gente saía, tinha uma galera esperando na porta. Não tinha quase nada de imprensa, mas tinha fãs. A galera do Norte Shopping que vinha pedir autógrafo pra gente, pedia pra tirar foto, era mó clima, assim. Eu lembro que pra mim foi bem legal. Hoje em dia, várias pessoas que fizeram esse desfile são atores, estão super bem como atores, outros estão super bem como modelos, e alguns outros acabaram seguindo uma vida não artística. A maioria eu conheço até hoje, e se eles verem esse vídeo eles vão lembrar, foi uma coisa engraçada. Inclusive, uma das questões, das curiosidades, é que no jornal saiu que a gente ganhava muito mais do que realmente a gente ganhava. Então, vamos dizer que saiu o que a gente ganhava, era um desfile de 3 ou 4 dias, eles diziam que a gente ganhava por dia. Tudo bem, né? A gente aceita, mas não foi bem isso. Fiz alguns outros trabalhos também, que não foram aqueles trabalhos melhores do mundo, mas que o cachê era bom. Eu fiz o da Taco, que pagava R$1000 para fazer uma foto. Não, é um cachê muito bom, mas depois acabou a carreira evoluindo e eu ganhei alguns trabalhos mais do que isso, claro. Mas pagava R$1000 para aparecer na capa atrás da Taco. E eu acho que eu nunca mostrei nesses outros vídeos, eu achei que as fotos eu vou mostrar agora.
Fiz também um catálogo para o Supermercado Extra, que parece, supermercado, coisa ruim, mas pagou muito bem. E, inclusive, isso é uma coisa que acontece muito. A maioria, na verdade, dos trabalhos glamourosos não são os que pagam melhor. Tem muitos trabalhos, por exemplo, esse do Supermercado Extra que eu fiz. Eu acho que hoje em dia o supermercado não é mais um trabalho assim que pague, que eu acho que nem ninguém faz assim, porque é muito ruim, não sei, mudou. Mas na época eu fiz inclusive com outro modelo, que eu não vou falar o nome, que era tipo assim, o meu ídolo de todos, ele estava fazendo o catálogo e eu fiz com ele. Eu comecei então a cada vez mais fazer vários trabalhos e ganhar força para... E aí, quero ir pra fora. Era o próximo passo que eu tinha que dar, porque o Rio de Janeiro eu já estava pegando todos os trabalhos. Enquanto isso, eu também descobri, eu já tinha descoberto um pouco e eu comecei a cada vez mais aperfeiçoar uma coisa que qualquer profissão você tem que ter, que é o dom de interagir com as pessoas, fazer contato, né? Todos nós, muitos de nós sabem, algumas pessoas ainda não sabem, ou outras, tipo eu, se enganam que não sabem, até hoje tem dificuldade de fazer. Eu sempre tive dificuldade de fazer contato, de conhecer gente, trocar experiências, trocar até favores, né? A gente sabe que isso em qualquer área é feito, funciona, todo mundo gosta, né? De ter amigos, de trocar, né? Contatos, experiências e, no final das contas, trabalhos e dinheiro também. Então, nessa época, eu comecei um pouco mais a exercitar esse meu lado, apesar de eu nunca ter sido muito bom de ir em festinha, de fazer issozinho, aquilozinho, né? Até hoje eu tenho dificuldade, mas eu aprendi a achar as pessoas que eu me identifico mais no meio e realmente ter algumas pessoas que eu posso dizer que são meus amigos hoje em dia, alguns agentes, donos de agências ao redor do mundo, pessoas que às vezes não são meus amigos, como por exemplo o dono da minha agência é meu amigo aqui de Nova York, que vem na minha casa, conhece minha família, mas pessoas que pelo menos eu me identificasse a forma de tratamento, a forma de falar, os valores. Então ao longo da minha carreira eu consegui fazer isso é uma coisa das mais importantes de todas e comecei a aprender nessa época. Eu estava pesquisando aqui algumas fotos minhas antigas e uma das coisas que eu queria mostrar era também o meu caderninho, que em 2005 eu comecei a anotar todos os trabalhos que eu fiz na minha carreira e anotei até o ano passado, quando ele acabou e eu enquadrei ele. Eu tenho um quadrinho na minha casa com o meu caderninho, que durou 14 anos. 14 anos o meu caderninho. Eu botei ele num quadrinho, dá pra ver? Fiquei com preguiça de tirar ele daqui de dentro, mas é super bonitinho, um caderninho da Hershey's, todo velhinho, com todos os meus trabalhos anotados, eu tenho um orgulho disso. Além desse do desfile do Norte Shopping, catálogo pro Extra, que foram trabalhos que não são considerados glamourosos, mas que pagaram um bom dinheiro. Eu fiz também um catálogo com uma marca espanhola chamada Calzedonia, principalmente de mulheres e de underwear feminina, né? Mas nesse ano eles estavam fazendo de biquíni, sunga e tinha de homem também, então eu fiz ali as fotos. E também nessa época vários modelos que eram tipo os considerados mais tops do Rio de Janeiro na época, modelos que já viajavam para fora fizeram, então também me fez ficar mais confiante ainda. Fiz um comercial da Skol que eu vou mostrar para vocês agora. Dia de churrasco. Primeiro nós vamos às compras. Quem pegou a carne? Eu peguei Skol. Peguei Skol. Depois chegou... Quem pegou a carne? Eu peguei Skol. Peguei Skol. Foi o primeiro comercial que eu tive uma fala pequena, mas eu fiquei super nervoso porque eu tinha um pontinho aqui de som, né? Um lapela que chama, que é o pontinho de som. E eu só falei essa frasezinha aí, mas também acho que não foi o primeiro comercial que eu fiz, mas foi um dos primeiros foi o primeiro comercial com fala. Aliás, depois disso eu nem fiz muito mais com fala, eu fiz mais 2 ou 3 comerciais com fala na minha carreira. Fiz um catálogo holandês. Fiz uma foto para Vodafone, que é a companhia telefônica tipo a Vivo, a Claro, só que europeia. Esse comercial eu nunca vi, foi um comercial também super legal. Tinha um carro conversível, a galera, assim,
zoando e tal. Fiz comercial pra Europa, fiz comercial pra Holanda, fiz da escola, fiz comercial do McDonald's, que tinha que cantar aquela música, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, pão com gergelim. A gente cantou em inglês, em português, foi um comercial bem legal também, fui pra fora. Fiz o comercial da Sadia, que eu era o cara que vinha naquele mesão da Sadia, eu vinha com um peru na mão assim, e botava na mesa. O diretor foi o Andrusha Waddington, que é um puta diretor. Então eu comecei a fazer todos esses trabalhos e falei, pô, chega, agora eu vou pra fora, agora eu vou ser o top model em Milão. E aí, aquela coisa que, ou por sorte, ou porque quando as coisas têm que acontecer, acontecem, ou porque quando você persiste, as coisas acontecem. Na época, 40 Graus, entrou um novo cara responsável pelo internacional, que é o Léo, o nome dele. Queria até saber por onde ele anda, porque eu tinha que agradecer ele. É um cara que foi super legal, era super atencioso. E ele foi o cara que começou a mandar minhas fotos e foi ele que me arrumou uma agência em Milão. Na mesma época eu estava me formando na faculdade, tinha acabado de me formar na faculdade de fisioterapia. Eu lembro de eu começando a pensar o que eu vou fazer, porque eu não queria trabalhar como fisioterapeuta. E um belo dia ele me ligou e falou, Leandro, tem uma proposta para você ir para Milão. E eu não pensei 2 vezes, falei, é isso. Eu tinha, sei lá, trocando o dinheiro que eu tinha guardado, eu tinha tipo uns 1.000 euros no bolso. A agência de Milão oferecia um apartamento pago, a passagem eu tinha que pagar, eu acho. O apartamento pago, claro, eu ia ter que pagar para eles de volta depois. Até falei isso num outro vídeo meu sobre modelo internacional. E pocket money, que eu também falei nesse vídeo sobre modelo nacional, que é um dinheirinho que eles dão só para você se alimentar e muito mal durante a semana, eles te dão um dinheiro adiantado. Então a agência de Milão, e eu fui. Então foi assim que eu fui, pela primeira vez para Milão, minha primeira viagem internacional como modelo. Foi realmente um momento que para mim parecia realmente um sonho, uma coisa que eu sempre quis fazer, e aconteceu. E eu vou contar pra vocês como é que foi quando eu cheguei lá. E eu acho que a partir de agora, ao invés de eu contar a minha trajetória assim, em vídeos, eu acho que eu vou começar a contar histórias que eu lembro sobre a carreira. O que vocês acham? Porque aí ficam vídeos um pouco mais curtos, talvez. E eu acho que esse meu já tem 5 capítulos do meu início de carreira, então acho que agora é interessante eu contar histórias que aconteceram ao longo da minha carreira, algumas percepções de como as coisas funcionam, como funcionava, como eu achava que funcionava. Olha, isso aconteceu, aquilo outro aconteceu, as coisas, tem muita história. Tá bom? Obrigado por ter assistido mais uma vez. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem pode se interessar. Dá uma olhada nos meus outros vídeos no canal, porque eu também falo não só sobre a carreira de modelo, não só sobre a minha carreira de modelo. Eu mostro também pontos turísticos em Nova York, eu moro aqui em Nova York. E também falo vídeos malucos da minha cabeça, então indiquem para outras pessoas, compartilhem para ver se ajuda meu canal a crescer.